Oi pessoal, tudo bem? Prazer, né? Eu sou a Fátima, mas podem me chamar de Fati. E hoje no vídeo vai ser mais ou menos o que eu fiz essa semana, que foi uma semana em que eu não consegui gravar muito, né? Porque eu não estou acostumada com esse tipo de rotina. Antigamente eu não tinha que me preocupar com a edição, com a iluminação, se o ângulo estava bom, né? Porque eu nunca pensei que eu ia tentar postar vídeos no YouTube, mas como tá meio que tá acontecendo, né? Eu tô fazendo isso agora no momento, então eu vou aproveitar e falar sobre as coisas que vocês podem ver nesse vídeo, porque como tem coisas que eu gravei na segunda-feira e hoje já é quinta, vão ter coisas que não vão fazer muito sentido do que eu estou falando no primeiro vídeo, mas que vão fazer sentido com a explicação do segundo dia. Então, basicamente esse dia tinha uma reunião de um grupo literário que eu faço parte. Estávamos fazendo uma leitura coletiva de 5 dias de Cortes de Espinhos e Rosas. Eu tinha 5 dias e eu pensei em começar. Eu comecei até o segundo capítulo antes do quinto dia, né? Antes do primeiro dia até, né? Comecei muito antes do pessoal, mas eu não li. Mais uma vez a procrastinação venceu e eu não li os capítulos que eu tinha ter lido. Atualmente estou em 20% do livro e eu tô gostando muito da história. Tô me arrependendo de ter começado na hora que era pra mim ter começado do capítulo 5 pra cima. Ai, senhor. Eu quero muito comprar o box por causa disso. Mas como eu não tenho dinheiro, nem os meios no momento, né? Eu não vou comprar, vai ficar pro futuro. Mas eu tô adorando ler. Nesse momento do vídeo eu tava pegando meu tablet porque eu leio nele. Eu não tenho um Kindle, o dispositivo, uso o aplicativo e uso ele pra ler. Vocês vão ver a imagem passando muito rápido porque meu coletivo estava gravando, ele gravou por muito tempo e eu tava com preguiça de cortar o vídeo e ficou assim. E eu cheguei ao capítulo 5 e vou dar um resumo do que eu tô achando no momento. Eu vou tentar não dar spoilers porque eu não gosto de spoiler. Mas eu gosto, né? Mas eu acho que vocês não vão gostar de eu contar um spoiler porque o livro é famoso, é novo, não agora, mas talvez se você não tenha lido, você não vai querer gostar de receber um spoiler. Então eu vou dizer basicamente o que eu achei e dar resumos vagos sobre o que está se passando aqui, para não dar muita ideia e acabar estragando a futura experiência de quem ainda não leu. Basicamente, eu queria pro capítulo 5. Eu achei o capítulo do 2, de 1, o 2 e o 3 mais ou menos arrastado, porque eu sei que capítulo, assim que você inicia uma história, o capítulo primeiro não joga logo uma bomba em você. Eles não são igual a fanfics que, assim no começo, já são mais rápidas, menos detalhes e mais velocidade. Apesar de eu gostar muito dessa dinâmica das fanfics, porque eu gosto quando você descobre o meu personagem no meio do caminho, só que ao mesmo tempo eles não te fazem sentir que a história é meio arrastada, tipo, eles colocam coisas interessantes no começo, não é o personagem falando eu amo isso, eu amo aquilo, as flores são lindas, o azul é vibrante, não, eles colocam coisas que me fazem querer pensar e me fazem minha dopamina trabalhar. Por exemplo, em vez de colocar os pensamentos do personagem dele falando de suas alucinações, de suas vontades, seus hobbies, eles literalmente colocam o que está acontecendo como se o capítulo todo tivesse algum clímax e não um arrastamento, coisa que a gente vê nos livros. E começou o cachorro. E espero que no áudio não esteja passando esse latido. Quer dizer, provavelmente eu acho que tá, mas eu espero que não esteja mais alto que minha voz. Porque esse microfone, ele foi R$ 40, ou seja, o valor não é bom. Se surgir mais inscritos, coisas que eu não sei se vai acontecer, porque eu não vou ser. Eu não vou ser. Eu tô tentando ser otimista, mas até agora não apareceu nenhum inscrito. Eu tenho um inscrito no outro vídeo, tem 2 likes. Ou seja, foi eu e um desconhecido. É triste, né? Começar um canal, você fica esperando. Ah, eu acho ver like, e no final não chove. Pelo contrário, você tá me indicando um like. Então, por favor, se você viu esse vídeo, achou?
comenta, curte, se inscreve no canal para dar uma forcinha. Nem que você não goste do meu conteúdo atual, dá essa força, vai. Tô começando agora. Então, resumindo, da história pra Katia na parte em que eu achei meio enrolado, eu gostei da personagem. Tipo, eu queria que ela tivesse jogado umas coisinhas na cara, né, das irmãs dela. Acho que dizer que ela tem irmãs não é um spoiler, né? Meio que tá a sinopse. Bem, o primeiro capítulo. Eu acho que dizer que ela tem irmã é a primeira coisa que ela diz na história. Então, não é um spoiler. Lógico. Mas. Porque toda história que tem irmãs, você tem que ser. Uma você gosta, outra mais ou menos, e outra você quer que ela pro inferno. Porque eu tô querendo que uma delas se foda. Só que ao mesmo tempo eu não sei se ela é uma má pessoa, porque ela tem umas ações, não é com a protagonista, é com a outra irmã, que me fazem gostar um pouquinho dela, talvez. Bem, tem uns irmãos que não se gostam mesmo, mas gostam do outro irmão. Então, né, eu sou filha única, não vou falar nada sobre isso. Mas eu meio que achei a tal da personagem um pouco chatinha no começo. A protagonista, eu tô gostando um pouquinho, porque ela é meio, como eu posso dizer, meio selvagem, meio pé à frente, né? Como explicar que eu gostei tanto que mesmo sendo o capítulo 7, eu já quero adicionar como um dos meus favoritos. Eu não sei nem explicar. E começa do capítulo 4. Do capítulo 4 não. Do capítulo 1 pro capítulo 5 tá ok, né? Mas aí chegou o capítulo 6 e o 7. Eu tô surtando. Sim, agora eu tô gostando das descrições. Agora eu tô amando. Porque é tipo uma Bela e a Fera, só que com fadas, né? Fadas que são metamorfos. É um negócio meio assim. Eu acho que a parte que eu tô mais adorando é porque, tipo, eles têm garras, né? Mas eles podem escolher via bicho, via monstro ou via humano. Em vez de eu tô acompanhando a história, mas ao mesmo tempo eu tô imaginando isso no Halloween, tipo, deve ser muito bom pra assustar o pessoal. Você vê uma pessoa e do nada vê um cachorro gigante. Pensamentos intrusivos envolvendo a história. Ah, e uma coisa, vocês viram minha caneta, né? Ela é branca na imagem. Do capítulo 6 pro capítulo 7, o que aconteceu com ela? Tá pertinho. Não vai focalizar. Olha o que aconteceu com a bendita. Literalmente, ela, a tinta eu arranquei. Enquanto eu lia, eu tava meio que assim, arrancando com as unhas, né? Enquanto eu lia. A leitura tava tão boa que eu não vi. Eu própria acabando com a minha caneta. Eu mesma acabei com a minha caneta. Foi literalmente isso. E agora eu tô. Eu arranjar uma caneta nova, pelo amor de Deus. Que eu não sei onde arrumar. Eu tô. Eu quero comprar esse livro. Que é a saga. Aí eu tô com medo da saga. Depois disso eu quero ler Quarta Asa. Depois disso eu quero ler tudinho. O que eu tenho medo é dos que não tenha romance. Tipo, o Trono de Vidro parece muito mais sobre a protagonista do que sobre um romance com ela. Eu não sei se eu gosto desse tipo de livro, mas a gente vai ter que ler, né? Porque o desafio do grupo é ler todos os livros, então eu tenho que ler tudo. Enquanto o pessoal tá em reunião, mais ou menos agora, eu tô no capítulo 7, são 8 e 7, pra vocês terem noção da noite. Eu vou acabar antes da meia-noite. Depende.
Capaz de eu surtar no meio disso, sim. Mas a gente já eu não consigo nem passar, eu fico aqui lendo a mesma coisa várias vezes, processando o que eu tô descrevendo, imaginando, e eu tô vendo o que eu tô imaginando. Eu imagino muito mais. Eu quero até fanarts, né, pra me ver com o meu personagem, porque, sei lá, eu, tipo assim, tá dizendo que o personagem é loiro, tá dizendo que é ruivo. Na minha cabeça, não tá nenhum loiro, nenhum ruivo, tá com um cabelo preto e pele, pele queimada de sol bronzeada. Eu acho que esse é o problema de quando você escreve personagens, porque tem gente que não imagina o personagem que tá no livro, imagina outra coisa. Eu tô imaginando outras pessoas, né? Então, eu não sei se eu quero pesquisar uma fanart, talvez nunca pesquisar, porque aí vai ser diferente do que eu tô imaginando. Acho que eu não gosto de personagem pálido. Eu já vi tantos que já enjoei. Nesse momento agora que vocês estão vendo, sou eu, né, que eu comecei a estudar, porque eu não poderia passar o dia todo lendo, e no final não fazendo nada. Então, no mesmo dia, eu estudei um pouquinho de matemática, sobre figuras geométricas planas, e lá, fiz umas questões, vocês vão ver uns trechos de eu escrevendo, né, que eu dei um zoom, só que eu quero falar que no meio disso, meio que o meu celular caiu. Sim, ele caiu no chão, graças a Deus estava com película e capinha, que às vezes eu tiro pra filmar, porque meio difícil prender ele, porque a capinha é meio grossa, só que graças a Deus ele tava de capinha, e quando caiu, só tem um pouquinho da película, não foi a tela, e ele tá normal inteiro, tanto que eu tô usando ele agora, só que ele caiu com o microfone do fone. Do fone não, do que eu uso pra filmar, que eu conecto no celular. Então, meio que eu fiquei com medo, porque assim que caiu, ele passou uns minutinhos, só que aí o áudio começou a falhar, eu não sabia o que era. Aí depois que fui ver que não, tava tudo bem, até que eu tô usando o fone agora, aí o áudio está bom. No final era só o fone que tinha descarregado mesmo, de tanto eu usar por várias semanas seguidas e não carregar ele, né? Aí eu estava escrevendo, que eu estava numa preguiça, mas... Quer dizer, eu não tava na preguiça, eu tava gostando até de estudar, só que eu escrevi um pouquinho devagar. Às vezes eu até acelero o vídeo, porque eu sei que eu não posso deixar o vídeo muito grande, senão o armazenamento do meu celular, que é o que eu uso pra filmar, vai ficar enorme e eu não vou conseguir salvar o vídeo simplesmente porque meu celular não aguentou. Eu não quero explodir meu celular também. Ele tem 256 GB, mas tá tudo cheio. Literalmente só sobrou 9 GB para mim usar.
Uma das coisas que eu tô planejando fazer é criação de histórias. Quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos por aí, foi a época em que eu conheci fanfics, né? O pessoal do Spirit, o Wattpad, foi nesse tempo que eu entrei nesses sites e descobri o universo de fandoms. Foi uma época bem jovem, eu vi coisa que não é pra ver, vi, mas não acho que mudou muita coisa. Quer dizer, eu acho que todo mundo já deve ter tentado ler uma daquelas do BTS, as mais famosas dos sites, né? É a cada coisa. Eu, eu não entendi muito bem da onde as armas tiravam tanta criatividade, porque, gente, elas escreviam muito bem. Eu literalmente fiquei viciada um tempo nas histórias. Eu nem sabia quem diabos era BTS. Mas o primeiro fanfic que eu li foi deles, pra vocês terem noção. Tipo, foi o A Bolha. Aí eu fui pesquisar quem era e eu descobri que era um grupo de K-pop. Eu comecei a gostar deles, mas não foi pela música, literalmente foi pelas histórias, né? Porque K-pop em 2000 e... não me lembro se é 2014 por aí, não é algo muito popular. E não é um estilo que eu gostava, porque eu não entendia nem um pouco a letra. É o diálogo, resumindo. Eu tinha dito a vocês que eu ia estudar ou ler. Eu fui desenhar. Como eu disse anteriormente pra vocês, eu gravei, era pra me ter gravado a semana toda, que eu fui gravar de quarta a sexta. No caso, hoje é sexta-feira, né? E tô fazendo o quê? Metade lendo o livro, porque como já foi a reunião, o pessoal já passou para o segundo livro da saga e eu ainda tô no primeiro porque eu ainda não terminei. Então eu vou tentar, eu vou continuar tentando até o final, né? Eu não vou desistir, porque no final eu quero conseguir ler pelo menos alguns livros, tipo, das sagas que eu gosto, porque se eu não sair do meu zona de conforto e for procurar outro tipo de conteúdo literário, eu vou ficar sem livros para ler, porque é difícil achar um conteúdo que seja a mesma coisa sempre, sempre, e não se enjoar. Assim como eu tava com receio do Cortez, quer dizer, assim que eu descobri esse livro, que foi há muito tempo, quando ele lançou, eu tava apaixonada que ia ler, só que ao mesmo tempo eu pensei, não, eu tô lendo outro, eu não vou ler ele. E nisso eu procrastinei, aí chegou hoje em dia, né, que eu tô lendo, tô amando, mas ao mesmo tempo que eu tô amando, por algum motivo, eu paro a leitura e esqueci da luz, eu paro a leitura e não volto. O livro, tipo, eu leio por uma hora, amei de todo o coração. Aí chega a hora, durmo, claro, eu não posso perder o sono. E no dia seguinte, tô pouco me lixando pro livro, eu não leio. Gente, como é que eu posso amar um negócio um dia e no outro dia odiar? Quer odiar não, esquecer que eu amei. E agora eu peguei de novo, eu já amei de novo. E aqui peguei pra mim ler, eu tô adorando. Até escrevi uma parte que uma coisa que eu adorei do universo foi que eu tenho um caderno também só pra. Não vai dar pra ler, claro, né? Mas basicamente, eu achei uma coisa legal sobre os monstros que habitam esse mundo. O Boge, Bog, é uma coisa do tipo, né? Porque eu não sei pronunciar, mas basicamente você não pode matar. Você não pode caçar, não pode fazer nada, mas ele pode acabar com você. Resumindo, eu adorei essa premissa, tanto que eu anotei a fala que o cara explica o que ele é. Eu no futuro que eu sabe usar como base pra alguma coisa, porque eu adorei. Eu adoro história de terror, tanto que eu tô escrevendo uma, só que eu não vou mostrar pra vocês, que eu ainda não sei como fazer ela. Tem uns 12 capítulos mais ou menos. Sinceramente, eu não vou dar spoiler, porque eu não sei se eu no futuro eu vou trazer isso para o canal. E, sei lá, eu vou contar a história, não os personagens, né? Mas eu vou contar mais ou menos o que tá acontecendo. E vocês me dizem se estão gostando ou não. Quando eu tiver inscritos, que no caso eu não tenho ainda, né?
tem que esperar um pouquinho. Tô com 12 capítulos e é uma história de sobrenatural, sim, envolve lendas. Não é do Brasil, porque vou pesquisar lenda nacional. Tem umas que eu gostei, só que como eu tô mais nessa vibe de ler nova, coisa do Japão, pensei, por que que eu não faço algo no termo do Japão? Porque eu acho mais fácil pra mim, e porque eles têm umas histórias bem bizarras, coisas que a gente não tem. Quando eu digo bizarras, eu não tô falando de loira do banheiro, sei lá o quê, uma mulher com a faca que pergunta como se ela é bonita ou não. Falando de lendas de yokais, monstros, coisa que a gente não tem no Brasil. E essa parte do folclore japonês, asiático, que eu gosto, porque é muito mais bizarro que o nosso. Tem muita mais variedade, né, pra gente poder usar, que lobisomem, vampiro, chupacabra, boitatá. Então, por enquanto, estou usando coisas do folclore ocidental e, e um pouco do asiático, e meio que juntando o universo. Protagonista, eu ainda não tenho um nome, eu tô usando o nome do personagem que eu gosto, que eu assisti em algum lugar, mas eu ainda vou tentar fazer ele original, 100% meu. Gostei do. Estou usando o nome porque eu gosto da personalidade do personagem que eu quis, mas é claro que eu vou mudar o nome para não pegar direitos autorais. Mas basicamente, eu acho que eu vou dar um resumo. Basicamente, uma cidade pequena, no interior. Como eu tô fazendo no estilo do Japão, a cidade tá com o nome do Japão, mas provavelmente se eu for passar pra limpo na revisão, eu vou mudar o nome. Então, basicamente, a história é de um adolescente. Sim, é um adolescente, né? Porque adulto, pra mim, adulto é mais sério. O adolescente tem ainda coisa pra dar errado na vida. O cara tem 16 anos e meio que ele vê gente morta, assombração, essas coisas. Um médium, basicamente, só que azarado. Sim.